Nós temos pregado sobre o que cremos. O que cremos sobre a Bíblia, o que cremos sobre Deus, o que cremos sobre o homem. E hoje o que cremos sobre Jesus. Mas falar de Jesus não é falar de uma doutrina. Falar de Jesus é falar do amor da minha vida. E aí eu uso uma palavra muito mal interpretada, que é a palavra paixão. Amo de paixão. A palavra paixão, ela significa sofrimento. A gente fala na sexta-feira chamada santa de a paixão de Cristo, é o sofrimento de Cristo. E quando a gente fala de Jesus, eu espero que você esteja falando e ouvindo e pensando sobre a sua grande paixão, o seu grande amor, aquele por quem você seria capaz de morrer. Você seria capaz de morrer por ele? Se a tua vida fosse colocada em xeque, ou nega o nome dele, ou morre, qual seria a sua atitude? Quando eu falo sobre o que cremos sobre Cristo, eu não falo de doutrina, eu falo de alguém. Alguém. Eu falo do grande amigo que eu conheci quando eu tinha 7 anos. Que acompanhou a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude, a minha fase de casamento, paternidade, início de ministério, todas as dores e alegrias desses 37 anos de ministério. E agora, chegando aos 63 anos, quando eu olho para frente, e eu penso que cada dia está mais perto, o momento de encontrar com Ele, a minha alma se enche de gozo. Não se enche de dor, não se enche de ansiedade, não se enche de preocupação, se enche de gozo. Eu não sei se sua alma também se enche de gozo por Ele. E se porventura não se encher, o meu desejo é que até o final dessa mensagem você possa transferir a sua confiança para Ele e chegar a dizer como o apóstolo que disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que da nossa caminhada como igreja não saiam bons programas, não saia bom prédio, bons eventos. Que da nossa caminhada como igreja saiam pessoas que conhecem a Cristo. Não conhecem a doutrina sobre Cristo, mas conhecem a pessoa de Cristo. E que tenham em Cristo o seu grande amor, mesmo que tudo falte, tê-lo diante de si. Eu lembro de Estevão, apedrejado pela sua fé. Estevão vê os céus abertos, e o Senhor de braços abertos. E Estevão, diante da dor, ele só consegue dizer: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Não era Estevão que estava em angústia, eram os homens que apedrejavam Estevão que estava em angústia. Estevão estava em plena paz. Ele via Jesus no topo da escada, braços abertos, dizendo: vem para casa, vem para casa. Por isso, eu não vou falar sobre a doutrina de Jesus, eu vou falar sobre o coração de Jesus. Porque o coração de Jesus é aquele que o define mais essencialmente. É do coração que procedem as saídas da vida. E eu vou falar do divino coração de Jesus.
Jesus é Deus encarnado. É Deus que se fez carne, é a segunda pessoa da Trindade, portanto, Jesus é 100% Deus. Jesus não é uma aparição de Deus. Jesus não é uma mera personificação de Deus. Jesus é Deus que se fez homem, portanto, tão puro quanto o Pai. Tão puro quanto o Pai. Todo o pensamento de Jesus, absolutamente puro. Todo sentimento de Jesus, absolutamente puro. E todas as escolhas de Jesus, absolutamente puras. Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Você é uma escolha de Jesus. E se as escolhas de Jesus são absolutamente puras, quando Jesus te escolheu, o que o moveu à escolha era a mais pura divindade. Você vai dizer: mas eu sei quem eu sou, eu me conheço, eu sei quais são os pensamentos que passam na minha cabeça, eu sei quais são os sentimentos que passam no meu coração, eu sei as escolhas tolas e até pecaminosas. Mas quando Deus olha para você, Deus olha através da lente de Jesus. E a pureza de Jesus se estende sobre você. O manto de justiça de Jesus se estende sobre você. E quando Deus olha para você, Ele vê o manto de justiça de Jesus. Isso é bênção. Você pode dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem olhado para nós através dessa pura lente que é o teu Filho Jesus. Nós te louvamos por isso, nós te agradecemos por isso. Porque caso o Senhor nos visse, eu lembro, Pai, daquela visão de Isaías 6. Quando Isaías vê o Senhor assentado no alto, sublime trono, e os anjos ao teu redor. Isaías diz: ai de mim, vou perecendo, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. E o anjo pega com uma tenaz, uma brasa, e toca nos lábios de Isaías, e diz: eis que isso tocou os teus lábios, os teus pecados foram perdoados, as tuas iniquidades foram tiradas. É por isso que eu digo que Jesus é o amor da minha alma. Porque eu sei que quando Jesus olha para mim, quando Deus olha para mim, vê através de Jesus. Jesus absolutamente conectado ao coração do Pai, de modo que aquilo que o Pai pensa, o Filho pensa, aquilo que o Pai sente, o Filho sente, aquilo que o Pai escolhe, o Filho escolhe, de maneira tal que mesmo que sejam duas pessoas, e com o Espírito Santo 3 pessoas, nós temos um único Deus. Porque o pensar de um é o pensar dos outros, o sentir do outro é o sentir dos uns, e o querer do outro é o querer de todos. A ponto de Jesus dizer: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Se você anseia por conhecer Deus, conheça Jesus. Esteja com Jesus, devote-se a Jesus, relacione-se com Jesus, beba de Jesus, abrace Jesus, porque quem vê a mim, Jesus disse, vê o Pai. Amém? O divino coração de Jesus. Mas eu quero falar para você também do humano coração de Jesus. Jesus nasceu de uma virgem. Mas fora a concepção, que foi
ato sobrenatural de Deus, a gestação foi humana. Fora o fato de que o óvulo de Maria foi fecundado pelo Espírito Santo e não pelo espermatozoide de José, fora este fato, toda a concepção de Jesus, o nascimento de Jesus, as fases que Jesus passou no ventre de Maria, até o seu nascimento, foi absolutamente humano. Jesus foi menino de 2 anos, 4 anos. Jesus foi garoto de 9 anos. Jesus foi adolescente de 12 anos. E, inclusive, estando lá no templo, conversando com os doutores da lei, Jesus foi jovem de 20, 25, 29, 30 anos, quando começou o seu ministério. Jesus sentiu palpitar no seu corpo tudo aquilo que palpita no teu corpo. O que palpitou num garoto de 9 anos, como Arthur, num jovem de 17, como o Dani, e assim a gente vai subindo nas idades. Jesus, plenamente humano, ele foi encarnado como homem perfeito, mas ele não nasceu pronto. Há um texto de Efésios 5, 8 e 9, eu gosto dessa expressão de Efésios 5, 8 e 9, que fala assim, tendo sido, versículo 8 e 9, embora sendo filho, aprendeu. Quem é que aprende? Aprende quem? Quem não sabe. Ele não nasceu pronto. Ele não nasceu feito. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele decidiu obedecer o Pai. Pesava sobre ele todo o peso das tentações, e a gente tem algumas narrações de tentações de Cristo, algumas narrativas da tentação de Cristo, mas ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, ou seja, tendo sido levado ao ponto. Ele nasce como nós, ele se desenvolve como nós, mesmo tendo 100% da natureza divina, ele com 100% da natureza humana, ele é levado ao ponto, e no ponto, torna-se autor da salvação eterna a todos que lhe obedecem. Jesus foi 100% homem. Jesus passou por tudo que nós passamos. Fome, sede, cansaço, tristeza, dor, abandono, tudo aquilo que nós como seres humanos passamos, Jesus passou. Por isso, a gente pode falar sobre o humano coração de Jesus. 100% Deus, 100% homem. Mas a gente pode falar também do terno coração de Jesus. Um apelido recebido por Jesus, revela a sua ternura. O pessoal não falava isso como elogio, falava isso como desprezo. Olha aí, esse amigo de publicanos e pecadores. Os publicanos, eles eram judeus, que cobravam o dinheiro do judeu, o imposto do judeu, para mandar para Roma, para manter todo o fausto do palácio de Nero. Os publicanos eram odiados, eles eram considerados traidores, porque eles pegavam o dinheiro dos seus, ficavam com comissão, e mandavam dinheiro para Roma. Jesus era amigo desses traidores. Os pecadores são aquelas pessoas que não levavam a religião a sério. Não se preocupavam em oferecer os sacrifícios, em guardar os sábados, em levar a oferta do templo. Eles não se preocupavam com a lei mosaica.
Então eles eram tratados por pecadores. Esses pecadores que nem ligam para as coisas de Deus. Se fosse o nosso tempo, a gente diria, aquele que não lê Bíblia, não ora, não vai na igreja, não está nem aí com nada. E Jesus se assenta com publicanos e pecadores. A ternura do coração de Jesus se revela no fato de que Jesus, ele se dobra para as mais abjetas das pessoas da sociedade judaica. Fosse a mulher samaritana, uma piriguete que teve 5 maridos, vivia com um cara que não era marido dela. Fosse um aleijado, um cego, fosse um ladrão como Zaqueu, o publicano, fosse quem fosse. A ternura do coração de Jesus fazia com que o seu olhar se deitasse sobre eles. Um convite que Jesus faz, eu falei desse convite no começo do culto, revela a ternura do coração de Jesus. Ele fala, vinde a mim, todos vocês, todos vocês que estão cansados, todos vocês que estão sobrecarregados, venham a mim, venham, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus está falando para judeus que viviam sob o fardo da religião mosaica, da religião judaica, o fardo da lei mosaica, dizendo, você tem que fazer isso, Deus vai te castigar, você vai morrer, blá, 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 blá. E aquele fardo pesado que as pessoas colocavam, os fariseus colocavam sobre o povo, Jesus fala, venham. Ó publicanos, pecadores, venham. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Andar com Jesus não é uma questão de guardar as regras de Jesus. Andar com Jesus é uma questão de andar com Jesus. Andar com Jesus. Para nós, condenar é natural. Amar exige esforço. Pense em você. Quando alguém faz alguma coisa, pisa no teu calo, para você se irar, para você xingar, para você dizer, sai para lá, é fácil, ninguém precisa ensinar. Agora, para você amar, para você perdoar, para você estender a mão, para você dar a segunda face, é mais difícil. O terno coração de Jesus é o contrário. No terno coração de Jesus, para amar é natural. Mas quando Jesus precisou pegar o chicote, né, e sair no templo em Jerusalém, e batendo e tirando aqueles homens de lá, aquilo para Jesus exigia um esforço. Ele não queria fazer aquilo, não era natural para ele fazer aquilo. O desejo dele era amar, era dizer, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quiser eu juntar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintainhos, mas vocês não quiseram. O natural para Jesus é estender a asa. Quando Jesus precisa manifestar a ira, é porque a medida do cálice da ira completou. O próprio Pedro fala que Deus não atrasa a vinda do Filho, mas Ele é longânimo na esperança que todos se arrependam. Não é o desejo de Deus derramar a ira, o desejo de Deus é que haja arrependimento. Mas é fato que uma hora a medida do cálice da ira se completa e a ira é derramada. Mas quero falar também do justo coração de Jesus. O coração do nosso Cristo, do meu Cristo, do teu Cristo, não é só um coração terno, não é só aquele coração que passa a mão na cabeça, aquele coração que diz, vem cá querido, vem cá, vem, não, está tudo bem, não interessa o que você fez, está tudo bem, não, o nosso Jesus, ele tem um coração justo, a ternura do coração dele não embaça a sua justiça. Mateus 21 fala de Jesus chegando no templo em Jerusalém com um chicote e derrubando as bancas
e expulsando os vendedores do templo. E Jesus dizendo: está escrito, minha casa será chamada casa de oração, mas vocês têm feito dela covil de ladrões. Jesus coloca eles para correrem de lá. Mateus 23, 37 a 39, fala assim, Mateus 23, 37 a 39, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quiser reunir os teus filhos como galinhas junto os seus pintinhos debaixo das asas, mas vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. É o mesmo Jesus que tem como natural estender a asa e receber. Ele diz: a sua casa ficará deserta. O juízo vem. Jesus, ele veio oferecer perdão para a injustiça, mas ele também veio trazer juízo sobre aqueles que não creem. A gente gosta muito de João 3,16. Vamos dizer junto? Porque Deus, de tal maneira, aí o texto continua, no 17, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O mesmo texto que oferece para você a graça da salvação, esse mesmo texto diz: aquele que nele crê não será julgado, mas aquele que não crê já está julgado. Se você não colocar a sua confiança na pessoa de Cristo, se você colocar a sua confiança em si mesmo, na sua moralidade, eu sou bonzinho, eu não faço coisas tão ruins assim. Se você colocar a sua confiança na sua religiosidade, não, eu vou na igreja, eu já fui batizado. Se você colocar a sua confiança nas suas boas obras, eu ajudo aqueles que precisam, eu quero dizer, você vai para o inferno. Você já está julgado. Se você não transferir a sua confiança de si para a pessoa de Cristo, se você não colocar a sua fé no fato de que o seu perdão só pode vir pela pessoa de Cristo e não há outro caminho, você já está julgado. E a tua única esperança é você, enquanto em vida, transferir a tua confiança para a pessoa de Cristo. E é por isso que eu comecei dizendo que Ele é o meu amor. Porque Ele fez isso por mim. Se eu morrer hoje, eu vou para a casa do Pai. Nossa, Paulo, que arrogância. Não, não é arrogância não, é confiança. Ele disse, Ele falou, Ele prometeu, não há como eu dizer que Ele mente, que Ele não vai cumprir. É uma questão do caráter dEle, o caráter do coração de Jesus. E você, se morrer hoje, porque você sabe que para morrer, basta, eu não sei onde é que está na Bíblia isso, mas deve estar, né? Para morrer, basta estar vivo. Hoje, na minha oração eu falei, hoje eu fui no velório de um ex-aluno meu, 16 anos, Davi Tomé, menino, crente, servo de Jesus, bênção, mas foi. Essa semana visitamos, eu e Cristina visitamos a Rita e o Marcos, perderam um filho de 33 anos no acidente, aquele policial militar, e aí a gente vai acompanhando a história. Eu não sei quando será o meu dia. Não sei, a gente cantava no passado assim, não sei quando Cristo Jesus há de vir, e nem qual o dia em que eu hei de partir. Mas eu sei, como é que a letra continua? Que quando esse dia chegar, será grande glória para mim. O justo coração de Jesus. Jesus, ele se conecta com quem recebeu as suas vestes de justiça. Eu vou ler para você um texto de Zacarias, se você quiser abrir.
Zacarias é o penúltimo livro do Velho Testamento, capítulo 3, de 1 a 4, Zacarias 3, de 1 a 4. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do Senhor, do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Josué, o sumo sacerdote, não é o Josué sucessor de Moisés, é o Josué do tempo de Esdras, Neemias. Esse Josué está diante do Senhor. E Satanás está à direita de Deus para acusar Josué. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. A palavra suja aqui é imunda. E aqui não está se referindo às roupas de Josué, está se referindo aos comportamentos, às iniquidades existentes da mente, no coração e nas pernas e mãos de Josué. Então estava sujo. Versículo 4, tomou esta palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Você pode ler esse texto e pode colocar o teu nome. Pode colocar o teu nome. Diante do Senhor estava Paulo, e Satanás estava à direita para lhe opor e para acusar, e Paulo tinha vestes sujas. E Satanás acusando para que Deus o condenasse. Mas Deus disse: o Senhor te repreenda, Satanás. Este é para mim um vaso escolhido. E Deus manda tirar as vestes sujas de Josué e colocar sobre ele vestes limpas, as vestes de Jesus. O que Jesus, a transação comercial feita na cruz. Quando Jesus Cristo pega a roupa de justiça dele e coloca sobre você, e pega a roupa de pecado tua e coloca sobre ele, e ele fica tão sobrecarregado do pecado da humanidade, que o Pai lhe vira as costas, e ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquela hora era a tua veste imunda, a tua veste de pecado e de iniquidade que pesava sobre Cristo. Mas para que ele passasse por isso, você estava recebendo uma veste limpa. Fez isso com Josué. Mas pastor, Josué não é Velho Testamento? Jesus ainda não tinha vindo, sim, mas as promessas estavam. Aqui foi pago no cartão de crédito. Está pago os pecados dele. Quando chegar a hora da fatura lá no Gólgota, a fatura será paga. Antes de Cristo e depois de Cristo, a salvação é tão somente por Cristo. E eu quero falar, por fim, sobre o confiável coração de Jesus. Se eu der a minha palavra, pode ser que eu mude, pode ser que eu morra, pode ser que eu seja impedido de cumpri-la. Jesus não. Nenhuma palavra de Jesus cai por terra. Nenhuma das promessas de Jesus cai por terra. Quando ele disse: estou convosco todos os dias. 16 de março de 2025 faz parte de todos os dias? Faz. Ele está com você hoje. Ele disse isso, ele está com você. Ele prometeu, e ele está com você. Estou convosco todos os dias. Nenhuma das promessas, mas também nenhum dos avisos. Também nenhum dos avisos. O confiável coração de Jesus. Jesus, ele é confiável como intercessor celeste. Lá em Romanos 8, 34, ele fala, o apóstolo Paulo fala desse trabalho de intercessão de Jesus, quando ele diz assim:
Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O ministério de intercessão de Jesus a nosso favor. Hebreus 7:25, ele fala também desse ministério de intercessão de Jesus, quando ele diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Sabe onde Jesus está? Jesus está à direita do Pai. João fala sobre isso, né? Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, ao lado do Pai. E ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelo pecado do mundo inteiro. Sabe onde Jesus está agora? Jesus está à direita do Pai. E quando você pisa na bola, porque você pisa na bola, você pensa coisas que não deveria, você sente coisas que não deveria, e você faz coisas que não deveria. Quando você se dobra diante do Senhor, Ele intercede por você junto ao Pai. Volta a Romanos 8. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem os condenará? Cristo Jesus, Ele está à direita de Deus e intercede por nós. Então Jesus é confiável no seu ministério de intercessão. O diabo é imundo. O diabo ele fala para você assim, ó. O diabo fala para você, ó, o que você fez. Você está lascado. Você acha que Deus vai ouvir a tua oração? Deus não vai ouvir a tua oração. Você acha que Deus vai cumprir as promessas na tua vida? Deus não vai cumprir. Está vendo os problemas que você está passando? É por causa de você. Você vai... O diabo, ele é sujo, ele é imundo, ele é acusador. E aí ou você vai confiar na voz do acusador, ou vai confiar na voz do intercessor. Se você confiar na voz do acusador, você vai andar cabisbaixo, você vai andar oprimido, você vai andar derrotado, porque ele vai ver você jogado, ele vai chupar e jogar o bagaço. É o que ele faz. Mas se você der ouvidos ao intercessor, você será não uma fruta, você será uma árvore frutífera. Árvore frutífera. O diabo, ele fala para você assim: você não serve para nada. Ele suga. E quando não sobra nada, ele cospe. Mas quando você olha para Cristo, e você diz para Satanás, Satanás, arreda o teu pé daqui, porque o meu Senhor Jesus, Ele prometeu, Ele cumpre. Quando você fala assim, quando você resiste ao diabo, ele foge de você, e você se torna não uma fruta bonita, mas você se torna uma árvore frutífera, de maneira que da sua fruta, de você, pessoas podem ser alimentadas, pessoas podem ser abençoadas, pessoas podem ser adoçadas. Qual é a voz que você vai ouvir? A quem você vai dar ouvido? Ainda sobre o confiável coração de Jesus, Jesus disse que voltará, e nós podemos confiar. Jesus disse isso, ele disse para os discípulos, naquela quinta-feira à noite, ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas, há muitos aposentos, o teu lugar está lá, na casa do meu pai há muitas moradas, e se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso é uma delícia quando você pensa, sabe quando você sai, você viaja, aí você pensa na sua casa, e você fala: puxa, nada melhor do que o meu cantinho, a minha caminha, o meu travesseiro, nada melhor do que a minha casa. Um dia você vai para casa, enquanto você não for para casa, esse sentimento desajustado com o teu corpo, com a tua vida, com a sociedade, esse desajuste que incomoda. Você não está em casa.
Você só vai passar isso quando você estiver em casa. Ele disse dessa casa, e ele disse: eu vou voltar para que onde eu estiver, você esteja também. Os anjos disseram isso. Em Atos 1, quando Jesus ele subiu aos céus, os anjos disseram: varões galileus, por que estáis olhando assim? Este Jesus que vocês viram subir, do modo como vocês o viram subir, ele voltará, vocês o verão descer em corpo. Jesus que nasceu de Maria, em carne, que viveu 33 anos sobre a terra, esse Jesus que foi aos céus em corpo, que está à direita do Pai, ele voltará para te buscar. Os apóstolos disseram isso, Paulo disse isso na carta aos Tessalonicenses, Pedro falou sobre isso na sua segunda carta, sobre a volta de Jesus. Jesus voltará. Os homens fazem as chamadas teorias da conspiração. Tolos. Quando Jesus voltará, toda autoridade será debelada, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Pense naquela pessoa que você julga uma das pessoas mais ímpias, iníquas. Pode ser da sua rua, da sua família, mas pode ser também da política mundial, da economia mundial. Aquela pessoa que você pensa assim: essa pessoa não está nem aí com Deus. Pensou? Essa pessoa vai dobrar o joelho. Essa pessoa com a língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A história desse universo não vai se completar sem tudo estar debaixo da cabeça que é Cristo. Por isso, quando você se coloca debaixo da liderança de Cristo, hoje você é um visionário. Você está à frente de qualquer pessoa que acha que vai oferecer uma boa resposta para o mundo. Você já sabe onde está. E você hoje já está vivendo essa realidade. Joelhos dobrados, língua que confessa. Queridos, o que eu quero ao final dessa mensagem não é que você esteja pronto a fazer um teste sobre Jesus, onde eu faço perguntas acerca da doutrina de Cristo e você responde. Mas o que eu quero é que o seu relacionamento se estreite, ganhe intimidade, pois como Paulo escreveu aos Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz, pelo seu sangue derramado na cruz. Paz mundial. Quanta gente pensa e busca e luta e trabalha, estabelecendo a paz, pelo seu sangue derramado na cruz. Esse texto de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, de 15 a 20, ele é interpretado por alguns comentaristas como sendo um hino cristão. Um hino cristão lá do primeiro século. E a gente não sabe, se for um hino cristão, a gente não conhece a melodia, mas a gente conhece a letra. E eu quero convidar você para entoar, lendo assim, eu vou dizer, e você vai repetindo este hino cristão, que enaltece a pessoa de Jesus. Diz assim: ele é a imagem do Deus invisível,
o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém. Jesus, um doce nome. Vamos cantar.